meus queridos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, ele que traz como tema metabolismo energético, fotossíntese e quimiossíntese. Nós vamos começar falando sobre a descoberta da fotossíntese. Como se chegou à conclusão de que a fotossíntese, para acontecer esse processo de fotossíntese, precisa de água, de gás carbônico, nutrientes do solo e da radiação solar, da luz solar, para poder produzir glicose e gás oxigênio. Para se chegar a essa conclusão, vários estudiosos foram bastante importantes, certo? Para poder concluir que precisava de tudo isso. Diversos pesquisadores eles contribuíram para a compreensão da fotossíntese. Dois exemplos na verdade são o Van Helmont, que é aqui primeiro, tá? E também o Joseph Priestley, que vem ali em segundo. Eles fizeram estudos bastante importantes, experimentos muito importantes para ajudar na compreensão em relação à fotossíntese. Em experimentos cuidadosamente planejados, o médico belga Van Helmont, que é o mesmo médico, tá, que ajudou nas receitas, né, quando se falava da teoria da biogênese, para a origem da vida, certo? Buscou testar se o solo seria ou não o último fator que contribuiu com os nutrientes para o vegetal. Então, para tentar saber se realmente o solo, se a terra, era tão importante assim para poder a planta crescer e se desenvolver, ele fez um experimento bastante simples, mas também bastante claro. Ele cultivou uma pequena árvore de salgueiro em um vaso, certo? No qual adicionava apenas água. Após 5 anos, ele verificou que a planta havia aumentado seu peso em 74,4 quilos, enquanto o peso do solo havia diminuído apenas 57 gramas. Como eu disse, foi um experimento bastante simples, mas a gente percebe agora também que foi um experimento bastante demorado. Ele teve que esperar 5 anos para a planta de salgueiro crescer, e ele sempre media ali para poder saber se a planta crescia, porque ela pegava o solo, tá? Entre essas, comia, que se alimentava daquele solo para poder crescer. Com esse experimento, ele conseguiu constatar que não é assim que funciona, porque o solo perdeu pouquíssima quantidade, tá? Apenas 57 gramas, que seriam os nutrientes que estavam nele. E a planta, por sua vez, cresceu 74,4 gramas, que é bastante coisa, né? Então, aqui está o experimento que ele fez. Nós percebemos, né, que tem a plantinha jovem aqui. Foi colocado o solo, esperou 5 anos e quando pesou, percebeu que a planta cresceu bastante, mas que o solo não mudou muita coisa. Apesar de simples, esse experimento do Helmont, ele permitiu afirmar que o solo não fornece a massa para a planta. As substâncias que compõem o organismo vegetal eram o resultado de reações a partir da água e não apenas do solo, porque naquela época acreditava que a planta se alimentava do solo, se alimentava da areia para poder crescer. Com esse experimento do Helmont, a gente percebeu que não era bem assim, tá? Que a planta crescia sim, mas não apenas por conta do solo, e ela não criava massa pegando a massa do solo. Falarei para vocês agora sobre o Joseph Priestley. Em um dos experimentos desse pastor inglês, Joseph Priestley, no século XVIII, o cientista colocou um camundongo, certo, no interior de um recipiente, como este aqui da imagem, recipiente de vidro, tá? Após um período de tempo, o animal estava preso e acabou falecendo, acabou morrendo. Em outro recipiente, ele colocou um camundongo, certo? E uma planta de hortelã. E nessas condições, certo? O animal sobreviveu por mais tempo. Então, o que ele fez? Pegou 2 recipientes idênticos de vidro. Em um, colocou um camundongo, fechou o recipiente. No outro, colocou o camundongo e uma plantinha de hortelã, fechou o recipiente. E ele percebeu o quê? O camundongo que estava sem a planta, certo? No recipiente trancado com ele, sobreviveu por menos tempo. Já o camundongo que estava com a planta, sobreviveu por mais tempo. E, não satisfeito apenas com esse resultado, ele resolveu fazer mais um teste. Nesse outro teste, ele colocou uma vela no interior de um recipiente de vidro e, após um tempo, a vela apagava. Já no outro recipiente, ele colocou uma vela e uma planta, de hortelã também, tá? Então, a vela levou mais tempo para apagar, parecido com o que aconteceu com o camundongo. Por que isso acontecia?
A combustão de uma vela, certo? Ela vai exigir a presença de gás oxigênio para poder haver. Para poder queima, tem que ter gás oxigênio, tá certo? Para ter combustão, tem que ter gás oxigênio. Assim como, para aquele camundongo respirar, também tinha que ter gás oxigênio, tá certo? Para acontecer, então, essa respiração celular, feita pelo camundongo, também precisava de gás oxigênio. E, com esse simples experimento, ele constatou que a planta libera esse gás oxigênio, permitindo que a vela continuasse acesa e também que o camundongo sobrevivesse por mais tempo. Simples experimento? Sim, mas também bastante eficaz. A gente consegue perceber, certo, que a vela e o camundongo sobreviveram por mais tempo em recipiente com uma planta dentro. Com esse experimento, conseguiu perceber que a planta, sim, libera gás oxigênio, certo? Quando ela está realizando a fotossíntese. Aqui nós temos mais três, certo? Pessoas bastante importantes quando se fala justamente nessa fotossíntese, no estudo da fotossíntese. O primeiro é o Jean Ingeus, certo? No final do século XVII, no final do século XVIII, em 1796, esse médico holandês, o Jean, ele confirmou os experimentos de Priestley e reafirmou que o ar restaurado pelas plantas ocorre devido à presença da luz do sol e acontece apenas nas estruturas verdes das plantas. Em Gêmeos surgiu que o gás carbônico consumido pelas plantas era quebrado, liberando o gás oxigênio sob a forma de gás, certo? Então essa foi a grande contribuição dele. Já em 1804, veio Nicolas Theodor de Saussure, cientista suíço, e mostrou que o carbono, certo, ao reagir com a água, formava um composto com um átomo de carbono para cada molécula de água. Isso está demonstrado na palavra carboidrato ou até hidrato de carbono, que são conhecidos também como açúcares. Essa hipótese foi reformulada posteriormente, uma vez que apresentava alguns equívocos químicos. E aqui no slide nós temos para vocês essa forma, está explicando justamente o que ele disse. Aqui, o gás carbônico, mais água, mais energia luminosa, que acabava formando duas coisas, o gás oxigênio e o carboidrato, que é esse composto orgânico. Depois veio Charles Barnes, certo, em 1893, para dar um nome a esse processo que ainda não tinha nome. Esse que é um processo responsável pela síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas, utilizando a energia potencial da luz, e ele, Charles Barnes, o batizou de fotossintaxe ou fotossíntese. Depois veio Cornelius Vanier, certo? Cornelius foi lá e colocou em dúvida aquela hipótese de que o gás oxigênio liberado na fotossíntese era proveniente da quebra do gás carbônico. Em seus estudos, ele pôde verificar que um grupo particular de bactérias autotróficas, ou seja, que realizavam fotossíntese, eram púrpuras, utilizavam o gás carbônico e o gás sulfídrico para sintetizarem compostos orgânicos, liberando dessa maneira enxofre em vez de gás oxigênio. Cornelius, admitiu a possibilidade de que o gás oxigênio liberado na fotossíntese das plantas não resultava da quebra do gás carbônico, como acreditava-se até ali. E sim, ele dependia da quebra das moléculas de água, ou seja, para que houvesse a liberação de gás oxigênio durante a fotossíntese, é necessário que hajam várias reações químicas em conjunto para haver essa liberação. Se a gente pegar o gás carbônico, quebrar, separar, a gente não vai conseguir gerar gás oxigênio. Só vai ser gerado somente se houver a reação química em conjunto, tá certo? Então, explicando aqui na forma para vocês. Gás carbônico mais gás sulfídrico mais energia luminosa acabou gerando carboidrato, água e também enxofre. É justamente o que explica o processo, a produção de alimento autotrófica daquelas bactérias que eu citei agora há pouco para vocês. Inicialmente, a pesquisa de Vanier não recebeu a atenção da comunidade científica, então ele resolveu propor uma equação geral para a fotossíntese. E nela, certo, uma substância oxidável reagente, H2O, H2S ou H2 reagiria com o gás carbônico na presença de energia luminosa, formando carboidratos e liberando o gás oxigênio. Então, nós tínhamos, segundo essa
segundo essa proposição que ele fez para a gente. O gás carbônico, certo? Mais gás sulfídrico água, mais energia luminosa, formando carboidrato, a água, tá certo? Em que também pode ser enxofre de oxigênio. Como as algas e as plantas, certo? Ou enxofre, no caso das bactérias, né? A experiência de Niel somente foi aceita em 1941, quando alguns pesquisadores realmente confirmaram que o oxigênio liberado na fotossíntese das plantas era proveniente da molécula de água, certo? Para isso, eles utilizaram o isótopo pesado de oxigênio como um marcador, fazendo novamente aqui para essa proposição. Gás carbônico, mais água, mais energia luminosa, vai gerar na fotossíntese glicose, água e gás oxigênio. Falaremos agora sobre os cloroplastos, tá? Nos micro-organismos procariontes que realizam fotossíntese, que são aqueles que possuem células mais simples, como as cianobactérias, por exemplo, deixa eu voltar aqui, pronto, voltei. Como as cianobactérias, por exemplo, esse processo ele vai acontecer em um conjunto de membranas, tá? Organizadas nas camadas do interior da célula. Ou seja, como vocês sabem, as células procarióticas, elas não têm organelas bem desenvolvidas, não tem organelas. A única organela que ela possui, no caso das células procariontes, são os ribossomos. Então, ela não tem uma organela específica para realizar a fotossíntese. Nesse caso das células procariontes, essa fotossíntese vai acontecer lá dentro, no interior da célula, tá certo? Já nos indivíduos eucariontes, que são aqueles que são mais complexos, nós temos os cloroplastos, que são os responsáveis por fazerem a fotossíntese, tá certo? Na parte interna desses cloroplastos são encontradas algumas estruturas tilacoides. Na membrana dessas estruturas, além dos fosfolipídios, também estão presentes as moléculas de clorofila, que é justamente o que vai dar a cor verde às plantas, é justamente a substância que vai ser utilizada para fazer a fotossíntese, tá certo? É o pigmento. Essa clorofila é um lipídio que vai apresentar um átomo de magnésio e também vai participar do processo fotossintético. O espaço interno do cloroplasto vai ser preenchido por um fluido viscoso chamado estroma, que contém DNA, enzimas e também ribossomos. Então, a clorofila vai ser o principal pigmento na hora de fazer a fotossíntese e vai estar justamente dentro dos cloroplastos. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui, tá certo? Um cheiro, se cuide. Vamos nos ver no Meet para falar sobre quimiossíntese. Tchauzinho, cheiro, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.